Eu quero que você nessa hora tome a sua Bíblia e você vai levantá-la mais alto que você puder, hein? Acima da sua cabeça, você vai dizer assim, vamos falar juntos? Esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, meu coração está receptivo, eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus. Amém, aleluia. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Pai, venha vivificar a Tua palavra ao nosso coração. Conceda ao pregador graça e a unção com sabedoria, em Teu nome. Amém. Vamos assentar. Eu creio que o versículo, um dos primeiros que todos nós decoramos, é João 3,16. Vamos falar juntos? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus nos amou, Deus deu. E quando você contempla a cruz, ali está a expressão da dádiva de Deus. Ele deu seu Filho. Ele deu seu único Filho. Satanás, tudo que ele quer é que você compreenda que Deus não te ama, que Ele não se importa com você. Muitas vezes você deseja algum tipo de prova de amor que Deus trazer para você. Mas quando você contempla a cruz, é tão diferente. É a cena mais terrível que o planeta Terra já experimentou. Quando Jesus estava ali na cruz, pregado, quando todos os nossos pecados vieram sobre Ele,
todas as maldições, desde aquela lá do jardim do Éden, quando o homem voltou as costas para ele, todas essas coisas tão terríveis vieram sobre ele. É como se ele tivesse sugado tudo isto. E a palavra diz: aquele que não conheceu pecado, se fez pecado por nós, assumindo todas as nossas culpas, para que através dele nós pudéssemos ter hoje o quê? A vida eterna. A mensagem da cruz, nós não conseguimos traduzi-la em palavras assim tão naturais, porque é pela morte de Jesus Cristo que a igreja ela foi comprada. Quando você olha aqui, onde você está? Estou aqui na igreja da Lagoinha. Não, dá uma olhadinha para o seu lado, você está olhando para a igreja. A igreja não é tijolo, cimento, granito. A igreja somos nós. Somos pedras vivas. Você é essa pessoa única aos olhos de Deus, dentro desse edifício tão glorioso que é chamado a igreja do Senhor. E foi pela morte de Jesus Cristo que a igreja foi comprada. Ali, antes de Jesus entregar o Espírito, ele trouxe aquela palavra assim: está consumado. E essa palavra está consumado, aqui ele grita essa palavra: tetelestai, está pago. Está pago. E ele pagou o resgate. Éramos escravos, Satanás nos dominava, os homens, todos nós estávamos perdidos, mas a promessa se cumpriu. Nós fomos comprados. Muitas vezes você acha que você é um João ninguém, que não é nada. Você vale o preço que Jesus pagou por você. Satanás fica falando: não, você é assim, você é narigudo, você é isso, você é aquilo outro, você é um João ninguém. Eu valho o preço que ele pagou por mim. Enquanto isso não for essa realidade na sua vida, enquanto você não entender a plenitude que seja ser igreja, em Atos capítulo 20, o verso 28, Atos capítulo 20, o versículo de número 28, diz assim a palavra do Senhor: atendei por vós e por todo... Cadê o menino? Não colocou o texto. Vamos aplaudir esse moço que fica lá em cima. Ele merece um aplauso, viu? Ele levanta de madrugada, pega meu esboço, escreve, só para a gente ter essa oportunidade. Vamos falar juntos? Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Deus o Pai podia ter mandado 1 milhão de arcanjos, 5 quintilhões de querubins, incontáveis número de anjos, mas ele mandou o seu filho. Enquanto você não compreendeu que seja ser igreja, igreja não é aquilo que você imagina que muitas vezes seja. Pessoas não entendem o que é ser igreja. Nós somos dele e ele nos comprou. Ele nos comprou. Nos comprou não para pisar em nós,
não para abusar de nós. Ele nos comprou para sermos o quê? Seus filhos. E sermos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Eu tenho 73 anos, não sei a sua idade. Lá no céu, nós não vamos ter um ano de 365 dias. Isso é só porque a Terra fica girando em torno do Sol. É outra realidade. Mas essa realidade começa aqui. E você tem que desfrutar dela aqui. Você tem que gozar dela aqui. Quando você olha no espelho, você diz assim: gente, que maravilha. Essa semana eu fiz tanto exame, meu pai do céu, me furaram, fizeram isso, me puseram na cama e deram isso e aquilo outro. Gente, e o médico falava comigo, e eu ficava falando, gente. E ele falava lá de tal os pedacinhos, como é que era. Eu falava, gente, que coisa tão maravilhosa. A palavra diz que eu e você fomos feitos de algo tão maravilhoso. Deus nos fez a imagem dele, para termos essa comunhão com ele, relacionamento com ele. E diz o texto que nós fomos o quê? Aí o moço tirou. Nós fomos o quê? Comprados. Ele nos comprou com seu próprio sangue. Eu sei que você teria tanta liberdade. Se você tem um filho, e o filho tem um problema de coração, e precisa de um transplante, eu como pai, daria o meu coração para ser transplantado, meu filho. Agora imagine você dando o seu coração para ser transplantado no corpo de Adolf Hitler. Você daria? Não. Não. Nós éramos como o Hitler. Nós não somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. A mangueira produz manga, não é para ser mangueira. Ela produz manga porque ela é mangueira. A nossa vida, nunca esqueça disso, o valor que você tem. Você pode frequentar os psicólogos, aqui mesmo na igreja temos vários que cuidam. Mas enquanto você não se olhar no espelho da Bíblia, você sempre fica aquele tão chuezinho, tão lá embaixo, e tão aquilo. Mas à medida que você vai recebendo a graça, vai recebendo a palavra, sabe? Então, há um momento que você entende isso. Gente, eu fui comprado. Quando você contempla essa realidade, a igreja foi comprada. Em Efésios capítulo 5, o verso de número 25. Efésios 5, 25 diz assim: maridos, quantos maridos tem aqui? Levante a mão. Pode ser marido que já foi marido, está desquitado, está viúvo, não importa, isso. Olha o que diz para os maridos assim. Efésios capítulo 5, Efésios 5, 25 diz assim: maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Tem marido que até esconde a carteira para a mulher não achar. Você quer ter confusão em casa? O marido tem o dinheiro dele, a mulher tem o dinheiro dela. E muitas vezes ela é que pega o dinheirinho escondido dele na carteira. Que besteira, gente. É tão simples. Agora, quando nós olhamos isto, o preço que ele pagou, quando você contempla a cruz, e a cruz, aquele símbolo que está ali, passando de mão em mão,
Aqueles 3 pregos mostram exatamente essa realidade. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele não mandou anjo, arcanjo. A igreja. Você, querido. Você é essa pessoa tão querida por Ele. Olhe para mim. Eu nunca vi. Eu tinha uma irmã, a Daisy, ela via o tempo todo um anjo do lado dela. Eu nunca vi meu anjo. Nunca. Eu sempre quis ver. Eu não sei como ele é, se tem asa, se é baixo, se é grande, não sei. Nunca vi esse anjo. Mas eu sei que tem um anjo. Olhe para o seu lado aí, você vê algum anjo? Não. Eu não sei se anjo é pequenininho ou se é gigantão, eu não sei. Porque a palavra diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que os dê. E no mundo espiritual tem anjo, arcanjo, querubim, serafins. São seres espirituais. Anjos são enviados. Você não sabe quem trouxe você aqui hoje. Quem despertou você para estar aqui. Quando você entende, estou sozinho. Não, confie na palavra. Eu vou sozinho, não. Não precisa ficar conversando com anjo, não, senão os outros vão achar que você é bobo. Mas você precisa ter sempre essa consciência, a presença do Senhor. Foi pela morte de Jesus Cristo que Ele ganhou o direito de ser exaltado como Senhor dos mortos e dos vivos. Quando lemos em Romanos 14, verso 9. Romanos, capítulo 14, o versículo de número 9 diz assim: foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Muitas vezes as pessoas querem Jesus só como Salvador. Ele é Salvador, mas Ele é Senhor. Essa palavra Senhor, na língua grega, é a palavra Kyrios, que significa dono, amo, máxima autoridade, soberano, chefe. Quando você diz Jesus é meu Senhor, você está dizendo, Ele é o meu dono, Ele é o meu Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu. Para ser o quê? Senhor. Tanto dos vivos, como daqueles que já partiram. Agora, quando nós dizemos que somos servos, muitas vezes é aquela compreensão que você tem, só do servo que você pode pisar em cima dele. Nós somos filhos. Filhos. E essa compreensão. Daqui a pouco, quando comermos do pão e bebermos do cálice, o Senhor estabeleceu só para a gente lembrar. Lembrar. E quando o tentador vier para enfraquecer você, você sempre vai lembrar disso. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu, ressuscitou, para ser Senhor, tanto de mortos quanto de vivos. Em Hebreus 12, o versículo 2. Hebreus, capítulo 12, o versículo de número 2. Vamos ficar em pé e vamos ler esse texto. Hebreus 12, o versículo 2. Diz assim. Quem tem olhos aqui, levante a mão. Isso. Eu sou míope, eu tenho que usar óculos. Tanta gente aqui tem a visão perfeita. Mas aqui é algo diferente. Diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, está sentado à destra do trono de Deus. Amém. Olhando como? Firmemente.
olhando firmemente. Quando você está na sua casa, você fica olhando a televisão, e muitas vezes você olha para tanta porcaria que você sabe que não devia olhar. Mas agora esse olhar do Senhor, a maneira que você vai vê-lo, você não vai vê-lo com esses olhos. Mesmo que alguém faça uma pintura mais linda que possa imaginar como é o Senhor, Ele é infinitamente mais glorioso ainda. Não é isto. Olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. O autor é aquele que pega o quê? Uma página em branco e escreve. Ele é o autor da minha vida. Ele é o autor da sua vida. Naquele dia, antes que o mundo existisse, Ele já sabia que neste dia, nesta hora, você estaria aqui. Para Ele não existe passado nem futuro. Para Ele é um eterno presente. Mas hoje contemplamos assim, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Você é essa fonte de alegria para Ele. Por isso que a palavra diz para não entristecermos o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. Porque para você pecar, você tem que tirar todas as salvaguardas que Ele tem colocado em sua volta. Quando você acha que pecado é só adultério, é matar, isso e aquilo, querido. Não. É quando você deixa de colocá-lo em primeiro lugar na sua vida. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, quando contemplamos a cruz, a alegria hoje dele ver você. Você podia estar em tantos lugares agora, você podia estar com um amante ou uma amante, você podia estar enchendo a cara agora de tantas drogas, você podia estar agora fazendo tantas coisas tão inconvenientes. Quando Ele olha para você, você se vê muitas vezes no meio da multidão, mas Deus não te vê no meio da multidão. Não é que Ele sabe seu CPF, não, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem. Mas Ele sabe até quantos cabelos tem aquele que teve cabelo e hoje é careca. Ele sabe direitinho. Olhando. Nossa caminhada é essa, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de quê? Da vergonha. Sabe qual que é a vergonha do homem? É a nudez dele. Tem mulher que anda pelada na praia, coisa assim. Homem não. Homem tem vergonha. Não estou falando que a mulher é sem vergonha, só estou falando que há uma diferença. Para o homem a nudez é algo terrível. Mas na cruz, o crucificado era crucificado nu. Todos os quadros que os pintores pintam, coisa assim, sempre coloca uma tanga, coisa assim. Não. A vergonha. Mas hoje, Ele está assentado à destra de Deus. Nossos pés estão aqui. Mas nós já temos a certeza que estaremos ao lado dele. Vamos assentar. Daqui a pouco nós vamos
comer do pão, beber do cálice, e vamos desfrutar dessa realidade. E algo tão glorioso é que com a morte de Jesus Cristo, é que eu e você somos reconciliados uns com os outros. É tão interessante que quando uma pessoa vem para Jesus, daí a pouco aquelas pessoas que eram assim, eu não vou falar inimigas, porque é uma palavra muito forte, mas não dá como outro, mas pela morte de Jesus, há uma reconciliação também na família, uns com os outros, os filhos, a geração. Isso vem através de quê? Da morte do Senhor Jesus. Em Efésios capítulo 2, versos 13 a 14. Efésios capítulo 2, versos 13 e 14, dizem assim. Olha a aproximação. Como que chega? Efésios 2, 13 e 14, depois 16 e 18 dizem assim. Verso 13. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Olha o verso 16. E reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo com ela a inimizade. Olha o verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. É tão lindo isso. Nós somos um. Hoje as pessoas brigam muito por doutrinas e falam, a minha doutrina, esse. Querido, a doutrina serve, mas nós temos que ter a vida, desfrutar da vida. E o Senhor diz, meu povo está sendo destruído porque não está tendo conhecimento. Não está tendo qual conhecimento? Este conhecimento de saber o que Jesus realizou na cruz. Tudo que Ele realizou, por isso que Ele estabeleceu que nós celebrássemos a ceia, exatamente para recordarmos de todas essas verdades e pudéssemos viver. E através da cruz, da morte de Jesus Cristo, é que você é capaz de lançar assim, para trás, para longe, sabe o que? Os seus velhos pecados. Está escrito aqui. Volte para 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7. 1 Coríntios, capítulo 5, verso 7, diz assim: lançai fora o velho fermento, lançai fora o velho fermento. O fermento serve para quê? Só para fazer as coisas crescerem. Começa uma brigazinha desse tamanhozinho, mas põe fermento, cresce. Uma coisinha boba, põe fermento, explode. Muitas vezes uma palavra dada fora da hora, inconveniente. Nós não temos, irmãos, esse velho fermento explodir à toa. Velho fermento não faz parte da nossa história. Por isso, se lançai fora o velho fermento, para quê? Sejais nova massa, como sois. Eu e você somos o que? Uma nova massa. De fato, sem fermento, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Imolado é morto. Para que nós pudéssemos experimentar isso, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia. É só para nós lembrarmos, irmãos. É um memorial. Você não pode ter esse velho fermento na sua vida.
Gente, um dos sinais da minha conversão, eu acho que eu não conhecia uma pessoa que era mais mentirosa do que eu. Eu comecei a trabalhar com 7 anos. Converti aos 16. Como eu mentia. Eu colava na escola, prova de matemática. Sabe o que é isso? Eu mentia. A primeira evidência da conversão na minha vida, eu não consigo falar mentira. Esse velho fermento, algo que nós temos diferente hoje. Lançai fora o velho fermento, para que sejais o quê? Nova massa. Tem pessoas que ficam brigando por doutrina. É sábado o dia do Senhor. Ah, não, é domingo. É sexta-feira. Querido, todo dia é dia do Senhor. Nós nos reunimos domingo que é um dia que nós temos que reunir. É um dia que celebramos a ressurreição de Jesus e proclamamos. Nós temos que ter um dia. Mas tem gente que fica assim, cheio de tanta picuinha, cheio de tanta coisa, e tanta doutrina, e o cabelo é desse tamanho, não pode, e tal, e homem careca não pode ter peruca, e tantas outras coisas. Pode fazer implante, querido, pode consertar seu nariz torto, 1000 coisas pode. Sabe, isso aqui é como mudar de roupa. Que roupa que você vai vestir? Azul, branca, querido? Isso aí você tem liberdade. O que você não pode ter é esse velho fermento. Só vai crescendo. Tudo aquilo que você tem que não está resolvido, procure resolver. Um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar. Aquele irmão que um dia pisou no seu pé, todo dia que você vê ele, você faz cara feia para ele, bate lá na porta dele. E diz: meu irmão, me perdoe aquele dia. Entende? Nós só temos o hoje para viver. Eu sempre falo que eu tenho sonho para viver 100 anos. Tem mesmo. Mas eu só tenho hoje. Pode ser a última vez que eu esteja pregando. Pode ser. Como pode ser a última vez que você esteja vivo também. Então tem gente que fica tão enrolado na vida. Você tem que ter sonhos muito grandes, mas você tem que viver. Eu sou aposentado pelo INSS já há 8 anos. Só mesmo. Não mesmo. Todo mês chega a minha aposentadoria. E tem gente que quando aposenta para. Sabe quando eu vou aposentar? Só o dia que Deus me levar. É mesmo. E você também. Vão viver. Aqui a palavra diz: lança fora essa situação, querido. É algo diferente. Mas é pela morte de Jesus que nós conhecemos o quê? O poder de Deus. É pela morte de Jesus Cristo que nós conhecemos o poder de Deus. Olha o que está escrito aqui nas Escrituras. 1 Coríntios 1, verso 18. 1 Coríntios 1, 18 diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Eles olham para você, igual eu falei, manhã de domingo, o dia que tem a comida mais gostosa em casa, você vem para a igreja?
Seu time está jogando lá no Mineirão e você vem para a igreja. Você entrega 10% do seu salário. Isso é loucura. Aquela herança que você recebeu, você entregou 10%. Isso é loucura. As pessoas não entendem. Enquanto a lagarta é lagarta, ela não entende. Mas no momento quando a lagarta passa por aquela metamorfose e vira borboleta, a lagarta só rasteja. A borboleta, ó. A lagarta vai para o cocô. Mas a borboleta vai para as flores. Você não presta para viver no mundo, meu irmão. Você não presta para pecar, meu irmão. Sabe, você não presta para ser egoísta, meu irmão. Você não presta para andar longe de Jesus. Nem para pecar você presta. Eu já recebi irmãos no gabinete que deu vontade de tirar o cinto e dar um couro nele. Ele, pastor, eu vim aqui. E começava a chorar. Por que você está chorando? Eu adulterei. Pastor, será que Deus vai me perdoar? Mas a mulher era feia demais. Que tem hora que dá vontade de tirar o cinto. Não é isso, irmãos. A fé é esta verdade. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Mas para nós, quantos aqui que estão incluídos nesse nós aqui? Levante a mão. Mas para nós que somos salvos, existem pessoas que dizem, não, ninguém tem certeza de salvação. Ninguém. Isso é muita prepotência, alguém falar que é salvo. Ninguém pode ter certeza da salvação. Pelo contrário. Nós que somos salvos. A nossa identidade. Nós somos o que somos, não é por aquilo que sentimos. Nós somos o que somos porque a Bíblia diz que somos. A Bíblia diz que somos salvos. Eu não serei salvo, eu sou salvo. Eu serei salvo aqui na terra de acidentes. Eu serei salvo, atravessei a Covid. Passei tanto, meu Pai do céu, como eu e a Renata padecemos, gente. Passei 2 anos tão complicados sem ver vocês. Como que foi tão difícil para mim. Isso é difícil. Mas aqui a palavra diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos. Querido, desfrute disso, meu irmão. Erga sua cabeça. Não é que a gente tem orgulho e de falar sou melhor, nada disso. Não é assim. Nós olhamos as pessoas, não é de cima para baixo, sempre olhamos de baixo para cima, vendo sempre o outro melhor do que a gente, mesmo que não seja. Honramos os outros. Nosso coração é simples. Jesus não tinha ninguém mais simples do que Ele. Se Jesus estivesse andando aqui, os meninos estivessem jogando uma pelada, com certeza na hora, chuta para mim, entende? Ele andava com as crianças pulavam nele, os discípulos queriam tirar as crianças dele. Jesus, quando morreu, tinha 33 anos, meu irmão. E ele foi tentado em todas as coisas como somos tentados. Não tem uma tentação que venha sobre a sua vida que de certa maneira ele não tenha sido tentado também. Em tudo.
todo tipo de tentação que você pudesse pensar, porque a palavra dizia que o tentador saía e dizia, o diabo deixou. O diabo deixou. Mas durante o ministério dele, ele foi tentado em todas as coisas, como somos tentados. Até lá na cruz, o outro virou e falou, desça da cruz. Ele foi tentado em todos os momentos. Mas hoje, ele está à direita do Pai. E nós estamos aqui hoje glorificando. Vamos aplaudi-lo? É Ele o nosso exemplo. É Ele, 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 é Ele. Mas agora, é pela morte de Jesus Cristo que a sua consciência é limpa, lavada, para poder servir a Deus. A culpa só é lavada se for pelo sangue de Jesus. Um psicólogo pode ajudar muito uma pessoa ser tratada por uma situação de remorso. Ajuda. Mas a solução plena, só o Senhor é que pode trazer. Em Tito, capítulo 2, versículo 14. Tito, capítulo 2, versículo de número 14. Diz assim a palavra. Tito 2, 14. O qual a si mesmo se deu por nós. Ele deu a vida. Ele deu. Se ele não tivesse dado, ele não morreria. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Iniquidade, você junta tudo de ruim que você já fez, em apenas uma gotinha só. É daquelas coisas mais vergonhosas que possa passar sobre a sua cabeça, ou na sua lembrança, ou que seus olhos já contemplaram. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. O valor de uma obra de arte é quando ela é única. O mundo vai lá no Louvre para ver a Mona Lisa, um quadro. Pode fazer cópia, cópia, cópia. Mas todo mundo só quer ver o quê? O original. É tão importante isso aqui, o qual a si mesmo se deu por nós. Pare, meu irmão, de falar, Jesus vem estar comigo. Pode orar assim, mas é tão diferente quando você diz, Senhor, muito obrigado porque o Senhor está comigo. Quando seu filho vai sair, você diz, vai com Deus, meu filho. É diferente de você falar, meu filho, Jesus está com você. Nós não tropeçamos naquelas montanhas, são nas coisas bem pequenininhas.
o qual se deu por nós, quando contemplamos a cruz, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar. Para purificar, lava uma vez, suja, lava de novo, sujou, lava de novo, se sujou, lava de novo. O santo não é aquele que nunca se suja, é aquele que sempre se lava. Ele não consegue ficar sujo. Não é da natureza do santo acumular sujeira. Para purificar para si um povo exclusivamente seu. É você ser exclusivo, sabe? Quando você tem esse nível de entendimento, como que é tão diferente. É isso que traz aqui o coração. Hebreus 9, 14. Hebreus 9, o verso 14. Contemple a cruz do Senhor. Vamos nos colocar em pé por um instante. Diz assim a palavra: muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Santo a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. E antes, quero que os músicos se aproximem agora. Eu quero que você leia João 3,16 comigo. Mas eu quero que eu leia não no Evangelho. Na primeira carta de João, 1 João, capítulo 3, o verso 16. João, 1 João, capítulo 3, o verso 16. A palavra diz assim: sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas nós vamos imitar o Senhor, não indo à cruz, no sentido literal. Mas aqui quando eu leio 1 João 3,16, olha o que está escrito: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Olha para o seu irmão que está ao seu lado, diga: meu irmão, se você precisar de sangue, eu tenho muito sangue bom na vida. Não significa só a doação de sangue, é dar a vida. Nisto conhecemos o amor. Se as pessoas pudessem viver o que seja realmente igreja. Tem gente que pula de igreja, para cá, para lá. Tem gente que não identifica. Todo filho que tem 2 pais é complicado, sabe? É muito complicado. Fica confuso. Tem o pai, mas o casamento acabou, a mulher casou de novo, aí tem outro pai, aí ele fica dividido, um dia fica com o pai que é o pai, depois fica o pai que é o padrasto, é confuso. Mas nós não, nós temos um único Pai. Aleluia! Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Aqui na igreja temos um ministério de doação de sangue. Eu não sei como está funcionando, porque eu fiquei 2 anos fora, então eu não estou sabendo. Mas eu lembro que, quando iniciamos esse ministério, então chamamos aqui, vieram as ambulâncias, né? Ainda
era lá no templo antigo ainda, e aí estava lá, o pessoal todo da Hemominas. Aí os irmãos entravam, aí eu falava para ele lá doar o sangue. Mas eu fui o primeiro. Pá. Aí doei o sangue. Mas na hora que eu fui pregar depois, meu irmão, aquele mililitro de sangue que saiu me fez falta. Porque eu não sabia que tinha que esperar um pouquinho, mas foi imediato que eu tirei meio litro e fui pregar. E aí não funcionou direito. Mas sabe, quando nós entendemos, cuidado, irmão, não é só doar o sangue. Aí está falando a vida. Querido, deixe a gente cuidar de você, meu irmão. Se você não está num GC, é porque você precisa estar num GC. Querendo estar junto de você, meu irmão. Muitas vezes você fica sozinho, não tem ninguém. Nós temos que estar juntos. É verdade que a igreja da Lagoinha tem milhares de irmãos. Tem. Pelas igrejas todas já tem quantos membros? Já tem. Aqui nós temos 148 mil membros. Mas nós temos que ter o quê? Você não precisa doar sangue para 148 mil, mas doa para o outro. Tem esse entendimento. Dai-se-vos-á dado. Como é que você vai pedir um dia doação de sangue para você, se você nunca doou? Eu vou comprar. Tem gente que vende sangue. Não. Nós somos imitadores de Deus. Na minha casa, eu sempre tenho algumas coisas que me fazem lembrar. E esse aqui ficava em cima da minha mesa. E quando eu estava lá preparando as mensagens, como falava o meu coração. Os pregos, a coroa de espinhos, é o nosso Senhor. É apenas uma lembrança. E o amor dele nos constrange. A nossa fé é Jesus. Quem tem o Senhor tem tudo. Quem não tem, não adianta, não tem nada. E você que já tem o Senhor, que você seja uma bênção em levar outras pessoas a conhecê-lo. Que você possa viver cada vez mais intensamente para o Senhor. Você que vai participar da mesa. E o Senhor estabeleceu a ceia com esse propósito, para não esquecermos da morte dele e o preço que ele pagou. Não desligue dele. A palavra diz: enchei-vos do Espírito. Mas para ser continuamente cheio, pelo fato da vida ser simples demais, todo dia é dia santo, todo dia é dia de você viver o seu melhor, todo dia é o único dia que nós temos. Coloque no seu coração isso. Eu quero ser o imitador de Cristo. Mas Paulo dizia, eu estou crucificado com ele. Já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E esse viver que vivo na carne, vivo na fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se alguém cuspir no seu rosto, escarar no seu rosto, tire o lenço e limpa. Não tome veneno você mesmo. Porque muitas vezes você toma o veneno querendo que o outro morra.
Quando você abrigar no coração o sentimento, que não é o sentimento que a palavra de Deus, Paulo dizia, ser de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele dizia, eu já estou. Ele não diz, eu estarei. Ele diz, eu estou. Todos os dias. Tem dia que seu velho eu quer sair. Tem momento que seu velho eu... Quando aquele carro vem, fecha você, bateu no seu carro e o outro desapareceu. Você fala aquele palavrão horrível do tempo que você não era convertido. Acabou. Amassou o carro. Que bom que sobrou você. Muita gente fica olhando o que a gente perdeu. Olha o que sobrou. A vida é simples. Mas só é simples quando estamos na cruz. Longe da cruz, qualquer coisinha explode. Qualquer coisinha, um casamento acaba. Qualquer coisinha destrói. Mas aleluia, porque temos essa realidade da cruz.